Fala pessoal, beleza? Continuar nossos estudos e hoje a gente vai fechar um ciclo. A gente vai encerrar o assunto calorimetria. A gente vai encerrar com chave de ouro porque esse é o assunto que eu vejo como mais interessante, tá? E é a parte da calorimetria que mais cai nos vestibulares. Conservação de energia e sistemas térmicos isolados. Bom, então vamos lá. Para relembrar o que a gente já falou nas aulas passadas, a gente já falou de calor sensível, né? Que é aquele calor que é responsável por mudança de temperatura. E falamos do calor latente, que é o responsável pela mudança de estado físico da substância que a gente está estudando, certo? Então é só lembrar que macete, que moleza, beleza? Ótimo. Quando a gente fala nesse tipo de conservação de energia, é interessante a gente voltar um pouco nas aulas passadas e lembrar do que é calor recebido e calor cedido. Bom, então vou pegar aquele primeiro exemplo que eu dei lá, o primeiro das primeiras aulas, que é o exemplo do café e água. Bom, vamos ver se vocês lembram disso. Eu falei para vocês que a gente tem um sistema ambiente com um café e um copo de água com gelo. Bom, a gente sabe que a temperatura desse café é mais alta, né? Comparado com o gelo. Então eu sei que se eu coloco os dois no mesmo sistema, o calor ele vai fluir do mais quente, maior temperatura, para o mais frio, ou seja, de menor temperatura. Bom, ótimo. A gente viu também que se isso acontece, o café diminui sua temperatura, o gelo com água aumenta sua temperatura, e significa que o calor aqui foi cedido pelo café e o calor foi absorvido, recebido pelo copo com gelo e água. Bem, gente? Perfeito, ótimo. Então vamos continuar aqui. Se a gente tem um sistema fechado, um sistema isolado, que não existe outras coisas a serem estudadas, tá? Outros corpos a serem estudados, a gente só tem um sistema fechado em café e copo com água. Bom, a gente tem café e água, só isso. Beleza, gente? E a gente viu que um recebe e o outro dá, tá? Quem doa? Quanto doa? Tá? E quem recebe? Quanto recebe? A gente já viu nesse exemplo que quem doa é o café, quem recebe é o copo com água. Beleza? Mas quanto que doa esse copo, esse café? Quanto recebe essa água? Gente, o que acontece aqui, como é um sistema fechado e a gente sabe, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como a gente vai estudar energia, essa energia tem que ser conservada. Ou seja, tudo que é doado pelo café é absorvido pela água. Tá? No sistema isolado, perfeitamente isolado, eu não vou perder energia para outro lugar. Então, se eu só tenho esses dois corpos, um vai doar e o outro vai receber. Tá bom? Então, a gente pode escrever isso de uma maneira bem simples. Se eu sei que tudo que é doado é recebido pelo outro, quando eu juntar essas duas coisas, né, gente, isso vai ter que dar zero. Tudo bem? Porque esse recebeu, esse doou o quê? Esse recebeu o quê? Bom, quando eu juntar, né, um é positivo, outro é negativo, né, quando eu juntar tudo isso vai dar zero. Eu posso escrever de uma outra forma. Posso escrever também que o módulo do calor cedido é igual ao módulo do calor recebido. Bem, é isso, gente. E para um sistema com mais corpos, a gente pode generalizar essa equação e escrever a soma de todos os calores recebidos mais a soma de todos os calores cedidos é igual a zero, que é o que a gente vai usar muito aqui, tá? E também podemos usar a equação de módulo. O módulo de todos os calores recebidos é igual ao módulo de todos os calores cedidos. Bom, gente, essa aula é bem curtinha e a gente já vai direto para um exercício para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Então vamos ao enunciado do nosso exercício. Eu tenho um calorímetro de capacidade térmica de 10 calorias por grama por grau Celsius, contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius.
ele é utilizado para a determinação do calor específico de uma barra de liga metálica de 200 gramas, a ser utilizada como fundo de panelas para cozimento. A barra ela é inicialmente aquecida até uma temperatura de 80 graus Celsius e imediatamente colocada dentro do calorímetro, isolado termicamente. Considerando o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius, a temperatura de equilíbrio atingida pelo calorímetro de 30 graus Celsius, determine primeiro a quantidade de calor absorvida pelo calorímetro e a quantidade de calor absorvida pela água, e depois a temperatura final e o calor específico da barra. Beleza? Então vamos lá, gente. Para quem não entendeu esse problema, vamos resumir para vocês. Eu tenho um calorímetro. O que é um calorímetro? É um recipiente, tá? Onde a gente vai colocar a nossa água, nossos 500 gramas de água. Tá? E para que serve o calorímetro? O calorímetro ele é um aparato experimental, né? E ele serve exatamente para isso, para fazer experimentos para descobrir calores específicos de algo que eu não conheço. E esse calorímetro, em muitos exercícios, ele tem a capacidade térmica desprezível porque ele tem que ser algo que não absorva muito calor, tá? Porque o que me interessa mais aqui é a troca entre a água e a liga metálica, tá bom? Então vamos lá. Então, mas nesse caso, né, ele está falando uma situação mais próxima do real, ele tem uma capacidade térmica e nossa água, 500 gramas de água, ambos estão a 20 graus Celsius. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar neste recipiente uma liga metálica que estava a 80 graus. Tá? Então vai acontecer uma troca de energia no sistema entre a liga, a água e o calorímetro, e todo o sistema vai chegar em equilíbrio térmico de 30 graus Celsius. Bom, então, só para lembrar o que a gente viu na aula hoje, a gente sabe que dentro de um sistema fechado como esse, todo o calor recebido mais o calor cedido, ele tem que ser igual a zero. Tá? E neste caso, quem que recebeu o calor? Quem recebeu o calor foi o calorímetro e a água. Como é que a gente sabe disso? Porque eles aqueceram, aumentaram a temperatura. Então eles receberam calor. Receberam de quem? Receberam da nossa barra metálica. Ela estava a 80 graus e baixou a temperatura. Então ela doou calor para o nosso sistema. Bom? Então no item A, ele está pedindo para a gente calcular qual é o calor recebido pelo calorímetro e pela água. Tá? O que aconteceu com o calorímetro e com a água? Eles estavam a 20 graus e simplesmente aumentaram a temperatura, gente. Eles aumentaram a temperatura, eles mudaram, né, o grau de agitação das moléculas. Então, neste caso, eu só tenho calor sensível, não tenho calor latente porque não mudou o estado de nenhuma dessas substâncias, tá? Então vamos lá, vou ter MC aqui macete para o calorímetro, tá? E eu tenho um macete para a água, que é o calor absorvido pela água e o calor absorvido pelo calorímetro. Bom, vamos lá. Eu não tenho nem a massa nem o calor específico do calorímetro, nem preciso. Ele já me deu o conjunto dessas duas coisas, que é a capacidade térmica. Vamos lá, ó. Calor absorvido é a capacidade térmica vezes delta θ. A capacidade térmica é 10 calorias por grau Celsius. E a temperatura, né, nós saímos de 20 graus e fomos até 30 graus Celsius. Nós temos uma variação de 10 graus Celsius. Chegamos ao resultado de 100 calorias por... 100 calorias, né? Falando de calor absorvido. Bom, ótimo. Já a água, nós temos a massa, que são 500 gramas. Nós temos o valor específico, que é 1, e temos a mesma variação de temperatura. E temos, então, conseguimos, né, uma quantidade de calor absorvido de 5.000 calorias. Eu disse para vocês, ó, a quantidade de calor absorvido pela água é muito maior, tá? Porque o calorímetro está lá simplesmente para a gente criar um sistema fechado. Tá? Então, quanto menor a energia ele absorver,
melhor ele é, tá? Ótimo. Item B, vamos começar a fazer o item B aqui mesmo. Ele pergunta qual é a temperatura da barra. Gente, ele disse pra gente lá no exercício que o sistema chegou em equilíbrio térmico em 30 graus. Então tudo está em 30 graus. Água, calorímetro e barra. Bom, então a temperatura final do nosso sistema é de 30 graus. Tá? E agora, como é que a gente faz para calcular o calor específico da barra? Vamos partir do que a gente já sabe. Conservação de energia. Todo calor recebido mais todo calor cedido igual a zero. Tá? Qual é o calor recebido? O calor da água, certo? Recebido pela água, mais o calor recebido pelo calorímetro, mais o calor cedido, que é o calor cedido pela barra. Bom? Ótimo. Esses valores aqui a gente já obteve. O caloria para água, 100 calorias. Calorímetro. Só que aqui eu já não fiz minha conta. Mas eu sei que a barra só mudou de temperatura, não mudou de estado. Então aqui o calor, a quantidade de calor para a barra também é mc delta T para a barra. Massa da barra, calor específico da barra, variação da barra. De temperatura da barra. Então vamos ter aqui 5.100, né, calorias mais massa de 200 gramas da barra, o C da barra que eu quero descobrir, quanto que variou a temperatura da barra. Vou fazer aqui de ladinho, tá, gente? Ó. A gente viu que a barra estava a 80 graus Celsius inicialmente. E aí a temperatura do sistema e dela também foi até 30 graus. Então a variação sofrida é 30, 80, final menos inicial, eu tenho uma variação de menos 50 graus Celsius. Ou seja, aqui. Bom, gente, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter menos 10.000 vezes C, igual, passo esse 5.000 para lá, vai ficar menos 100. Né? Aqui, aplicando por menos toda a equação, menos 1, né? Mais e mais, eu vou ter que C é igual a 5.100 dividido por 10.000. Eu posso me adiantar, cortar esses 10 zeros aqui. 51 dividido por 100, né, eu vou ter 0,5 calorias por grama grau Celsius. É o calor específico dessa liga metálica. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Valeu pela atenção de vocês. Fechou o ciclo calorimetria e até o nosso próximo assunto. Valeu!